Bom, vamos lá. Então, como falei para vocês, eu sou o Léo Longo, vamos para o que interessa. Eu vim aqui para falar um pouco de como que está sendo a abordagem do Google com relação à inteligência artificial. Como vocês devem imaginar, é meio que uma buzzword do momento. A gente tem falado muito sobre inteligência artificial, apesar de ser uma tecnologia que foi inventada em 1956. Desde outubro de 2022, com o lançamento do ChatGPT e o avanço das inteligências artificiais generativas, inteligência artificial acabou entrando muito no nosso repertório, e eu estou aqui justamente para mostrar onde a gente está nesse ponto de inflexão. Eu vou mostrar 3 capítulos aqui para vocês, o como que a gente tem implementado e colocado inteligência artificial nos nossos produtos, que vocês podem usar em qualquer device de vocês, independente do sistema operacional, plataforma. Vou mostrar um pouco as plataformas que a gente tem desenvolvido, como o Chrome, como o próprio sistema operacional Android, como que ele está evoluindo por conta de inteligência artificial e o como a gente tem desenvolvido isso. E eu sei que o mais importante é o que e o porquê, o como, às vezes ele é secundário, mas dentro do Google a gente está dando muito valor nisso, porque a gente tem feito isso de uma maneira um pouco diferente do restante da indústria, e é por isso que eu acho que é importante dar esse contexto aqui para vocês. Então, isso tudo sendo dito, a inteligência artificial generativa, ela já está dentro dos produtos do Google há mais de 10 anos. Em 2016, o Sundar, que é o nosso CEO, no evento que chama Google I/O, que é o evento onde a gente anuncia os maiores lançamentos do ponto de vista de tecnologia, ele posicionou o Google como uma AI First Company, já em 2016, estamos 9 anos já nessa jornada, e eu vou mostrar para vocês aqui agora onde que a gente está, porque a gente já está fazendo inteligência artificial de uma maneira escalável. Inteligência artificial não é um teste, não é um piloto, já tem muita gente usando de uma maneira massiva. Quando a gente fala da pesquisa do Google, a busca do Google, o buscador do Google ele já tem 25 anos. E a gente já tem 20 bilhões de pessoas que usam um recurso que ele parece simples, que é o Google Lens, que você pode apontar para uma imagem e por conta dessa foto você consegue fazer uma busca sem necessariamente dar muito mais contexto. Para que eu vou usar isso? Eu, por exemplo, uso quando minha planta está doente, eu tiro uma foto e pergunto o que está acontecendo com a minha planta. Eu não saberia descrever. Ah, minha planta está com uns pontinhos pretos de alto relevo, de Não dá para explicar. Tira uma foto e beleza. Ou viu uma pessoa andando com um visual na rua que você achou interessante, não sabe onde a pessoa comprou a roupa? Tira uma foto, sobe ali. Se for subir com o rosto da pessoa, perde o consentimento dela para não ficar uma coisa chata, mas só estou brincando aqui, mas o ponto é para mostrar que existem várias formas de usar e hoje são 20 bilhões de buscas que são feitas usando esse recurso. 2 bilhões é o volume de interações que as pessoas têm no Workspace quando estão usando o Gmail, onde a inteligência artificial faz alguma sugestão. Há anos a gente já tem a inteligência artificial no Gmail, fazendo aquela sugestão de resposta, onde você recebe um e-mail e ele já te vem com uma resposta blocada do que você poderia responder. O que acontece é que com a inteligência artificial, isso está uma experiência mais fluida e é uma coisa que agora ele consegue trazer mais contexto e fazer respostas mais relevantes, onde você consegue não pegar o bloco de texto já pronto, você consegue ir construindo o e-mail junto, e são mais de 2 bilhões de pessoas por mês que vão usando isso só dentro do Workspace no Gmail. E quando a gente fala do Google Maps, o Google Maps, ele tem aqui, seria uma imagem, visualizem aqui uma tela do Google Maps com as pessoas navegando, mas basicamente são mais de 250 milhões de empresas que estão cadastradas no Google Maps hoje e mais de 500 milhões de pessoas que colaboram como o que a gente chama de local guides, dando a informação se como que está a vibe daquele lugar, se o horário de funcionamento está certo ou errado, se é um lugar agradável para levar crianças ou pets ou não. Então não é só a inteligência artificial, mas também a inteligência artificial junto da colaboração humana, que é o mais rico que tem. Então, os produtos do Google já têm inteligência artificial há muitos anos. E o que eu vou mostrar para vocês é justamente aquilo que eu me comprometi de falar, como é que isso está sendo desenvolvido dentro dos nossos produtos para melhorar o conhecimento e o aprendizado das pessoas, torná-las mais produtivas e mais criativas. Como que a gente está fazendo para evoluir as nossas plataformas e sistemas operacionais para tornar essa experiência ainda mais fluida, de uma maneira quase que nativa. E como que a gente tem feito essa implementação de uma maneira ousada, mas ao mesmo tempo muito responsável, porque a gente sabe que o desenvolvimento de inteligência artificial tem que ser tocado de uma maneira muito cuidadosa para a gente não perder o controle dessa experiência e acaba tendo alguns problemas de viés, de falta de acuracidade e assim por diante. Vamos lembrar que a missão do Google
é organizar as informações do mundo e torná-las úteis e acessíveis para todo mundo. Então não adianta nada a gente gerar um conteúdo incrível, que é um conteúdo errado e coloca as pessoas que estão usando em uma situação desagradável. Então eu vou mostrar para vocês o porquê que isso está acontecendo. Ousadia e responsabilidade têm que andar de lado a lado. Então não à toa, a gente não foi o primeiro grande modelo de linguagem, o primeiro Large Language Model que ficou disponível no mercado para as pessoas usarem. A gente entende que isso tem um preço a se pagar para a gente não ter sido o primeiro, mas o Chrome não foi o primeiro navegador, a pesquisa do Google não foi a primeira, então a gente não entende que é sobre agilidade, é muito mais sobre a gente conseguir fazer as coisas de uma maneira responsável e desenvolver isso de uma maneira que seja para o longo prazo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente tem colocado a inteligência artificial generativa dentro dos nossos produtos. Como eu disse para vocês, a inteligência artificial ela existe desde 56, mas a gente usava muito mais para tarefas analíticas e manuais, que eram automatizadas, e agora a gente está desenvolvendo isso muito mais para tarefas de criação e produção de conteúdo. É uma coisa meio wow, quando a gente mostra para as pessoas pela primeira vez. O Yuval Harari ele já falava, né, que a gente associa inteligência à fala, mas eu acho que todo mundo aqui tem um amigo que consegue deixar bem claro para a gente que falar não é ser inteligente. Então, vocês vão ver aqui que realmente ser generativo não necessariamente significa a gente produzir o conteúdo mais certo e acurado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque é muita gente usando os produtos do Google. São mais de 15 produtos que a gente tem mais de 500 milhão de pessoas que usam esses produtos diariamente e 7 produtos que são usados por mais de 2 bilhões de pessoas diariamente. Então, se a gente acerta, é incrível, mas se a gente erra grande. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente pegar e fazer isso de uma maneira muito cuidadosa. O Gemini, ele é o nosso modelo, que ele está embarcado em muito desses produtos e que possibilita a gente ter essa experiência de inteligência artificial generativa, não só no aplicativo Gemini, que vem no Android, que dá para baixar no iOS, mas também na busca, na pesquisa do Google, no Google Maps, no Workspace. Então, vocês vão ver essa estrelinha cada vez mais em vários dos produtos do Google, porque justamente ele é um modelo de inteligência artificial que ele acabou sendo o modelo líder padrão dentro do Google, dentre todos que a gente estava fazendo. E o Gemini, ele não é só um modelo, porque se vocês forem pensar, a gente lançou o nosso grande modelo de linguagem, que era um aplicativo disponível e acessível para todo mundo, com o nome de Bard, em 2023. Depois ele teve um reposicionamento e ele se tornou o Gemini. O Gemini ele é mais do que um modelo, ele é mais do que simplesmente um conjunto de regras e algoritmos que estão embarcados nos nossos produtos. Ele está nas APIs que os desenvolvedores usam, ele está nos nossos produtos de Google Cloud, que são usados por uma série de clientes e outras finalidades mais B2B. Então o Gemini, ele é mais do que um aplicativo B2C, que a gente vê e a gente pode usar no nosso dia a dia, e ele é mais do que um algoritmo. Ele é o que a gente vê que é uma nova era da inteligência artificial que a gente tem enfrentado lá dentro do Google. Coisas que o Gemini possibilitam são, por exemplo, geração de imagem. Então, quando a gente fala de geração de conteúdo, o nosso modelo mais recente de geração de imagem é o Imagen 4. Ele é um modelo de imagem onde você consegue rapidamente, através do aplicativo do Gemini no desktop ou no browser do celular ou através do aplicativo, gerar imagens em alta resolução. Essa imagem ela foi gerada pelo Gemini e o Imagen 4 é o modelo mais recente que a gente tem. Alguém aqui já usou? Beleza, legal. Vale a pena a experiência depois, tá? Porque realmente é um nível de acuracidade de produção, e eu sei que a gente está num evento aqui que fala principalmente sobre Creators Economy, acho que isso traz muita agilidade para o dia a dia, para algumas tarefas que a gente tem que tocar meio que em alta velocidade e não quer tanto dar a nossa personalização para aquilo. Mais impressionante que o Imagen 4 é o View 3. O View 3 é o nosso gerador de vídeo. E daí aqui é um exemplo. Tem como aumentar o som, por favor? Não chegou. Não chegou. Mas basicamente ele gera vídeos em 4K de até 8 segundos. A gente tem outros serviços dentro do Google como o Flow, onde a gente consegue fazer vídeos de alta resolução.
e mais longos, mas no aplicativo do Gemini, que está no bolso de vocês, vocês já conseguem criar um prompt desse com a pessoa falando em português. Então, nesse áudio, é ela cantando, falando que o Gemini está disponível em português, cantando num ritmo meio que de bossa nova, e vocês conseguem ver o nível de acuracidade com a nossa realidade local. Então, quando eu falo para vocês de ser uma abordagem ousada, mais responsável, a responsabilidade está onde aqui? A responsabilidade está que a gente lançou o View 3 em inglês no dia 12 de maio. Só que a gente começou a comunicar ele publicamente no Brasil em português no final de junho. Por que esse delay? Porque a gente garantia que ele ia ter o mesmo nível de acurácia, que ele não ia ter viés de gênero, de raça, que ele não ia ter nenhum problema de falta de factualidade, que ele não ia ser suscetível a comandos relacionados a discurso de ódio e coisas do tipo. Então é justamente essa abordagem que às vezes tira um pouco de agilidade do processo, mas a gente entende que é um preço que é importante a gente pegar e pagar, porque realmente não é uma abordagem que a gente não quer que tenha. E daí, trazendo um pouco sobre como que a gente tem trazido esse conhecimento e aprendizado e criatividade e produtividade para outros produtos que não só o Gemini e não só com conteúdo de inteligência artificial generativa, a gente tem o nosso produto de IA em vários outros produtos. A gente tem os nossos modelos de IA em vários outros produtos, como, por exemplo... Espera aí. Acho que ele travou aqui. Muda para ele. Pronto. Eu estava falando para vocês da pesquisa do Google. A pesquisa do Google, ela existe há 25 anos. E por muitos anos, ela foi uma relação de links azuis que apareciam e que poderiam ter ads no meio. E a gente entende que realmente essa experiência de pesquisa, ela estava desatualizada para o que a gente como sociedade espera hoje. A gente espera conteúdos mais visuais, mais organizados, mais sucintos, talvez com algum pouco mais de contexto antes de simplesmente sair clicando em um monte de site e ver que lá não tinha a informação que a gente queria. Foi por isso que a gente desenvolveu o AI Overviews. Aqui em português o nome é Visão Geral Criada por IA. E o AI Overviews, ele traz um breve resumo sobre algumas buscas que a gente faz antes de trazer uma série de links. Então ele já usa a inteligência artificial generativa do modelo do Gemini, por isso vocês veem a estrelinha aqui do Gemini por trás, e ele organiza essa informação. Então é a própria busca do Google, que é o nosso principal produto da companhia, também mudando para se adaptar a essa nova era de inteligência artificial. E não é só o AI Overviews. Então, em maio desse ano, quando eu falei para vocês que a gente comunicou o View 3, e foi o que acabou tomando todas as discussões em redes sociais, imprensa e tal, porque, gerar conteúdo em 4K, alta resolução, com áudio, tudo, foi uma coisa meio transformacional para a indústria. Mas a gente também comunicou uma coisa que eu tenho muito orgulho, que é o modo IA. O modo IA, ele é o Gemini ainda melhor dentro da experiência da pesquisa, onde você consegue colocar perguntas, colocar comandos são prompts, muito mais complexos. Então, olha o tamanho do comando nesse. É uma pessoa falando que ela quer encontrar um lugar para sair com amigos, próximo a ela, que tenha drinks e que tenha uma vibe bacana e que esteja aberto. É um nível de pergunta que a busca de antes ela seria difícil de fazer. Quem vai escrever um comando desse tamanho? Dá para mandar por voz também, então não necessariamente você precisa ficar digitando tudo isso. Além do fato de que o autocomplete está empoderado por inteligência artificial generativa, então criar uma frase grande agora é muito mais rápido. Mas aqui a gente mostra onde ele já começa a trazer de uma maneira organizada. Pode ver que vocês não veem os links, vocês têm aqui alguns ícones que se você clica ele expande e ele te permite daí ter uma experiência mais profunda, levar para o site da pessoa que trouxe aquela informação. Tem toda uma preocupação aqui com direito autoral, com a gente continuar gerando tráfego para os websites, monetizando de uma maneira adequada. Não é o foco da minha apresentação, mas essas discussões elas acontecem e a gente tem ela nos fóruns adequados. Mas é bacana ver como que a própria busca do Google ela está evoluindo. E ela está evoluindo de outras formas, não só com o modo IA, que vai estar disponível muito em breve no Brasil em português, muito em breve, então acompanhem, mas a gente também tem o Deep Search. Das pessoas que usam o Gemini aqui, quem já usou o Deep Research? Boa.
O Deep Research, ele é um colaborador para fazer pesquisa que realmente ele é muito mais profundo, ele demora um pouco mais para trazer a resposta porque ele verifica várias outras fontes, ele gera um relatório, ele vai te trazendo os links de uma maneira que você consiga consultar de uma maneira muito mais profunda e relevante. E vocês conseguem ter um pouco da noção disso quando a gente traz isso para a pesquisa do Google, para a busca do Google. Então aqui, o Deep Search, ele nada mais é do que o Deep Research que hoje vocês já conseguem usar no Gemini, dentro da pesquisa do Google, e vocês podem ver que é uma pesquisa muito mais complexa que essa pessoa está fazendo, onde ela pede ajuda para montar um roteiro com 4 crianças, de 7 a 9 anos, e ela coloca algumas especificidades das crianças, e daí você pode ver que ele já traz todo um relatório, e no fim do relatório gera uma tabela, sendo que aqui tem um exemplo de quando ele clica que traz as fontes. Mas olha o tamanho do comando. Essas são as buscas que as pessoas estão fazendo hoje em dia. A gente tem toda uma campanha publicitária, propaganda, falando, o Google me entende, onde a pessoa fala, onde eu consigo comprar glitter orgânico para o carnaval de hoje. Esse é um exemplo de como as pessoas buscam. Mas com inteligência artificial, não é só um avanço da tecnologia, é uma mudança de comportamento nosso como sociedade, porque tendo esse assistente junto com a gente está começando a se tornar mais curioso do que a gente era, porque é mais fácil fazer pesquisas que antes a gente abandonaria. Por último, mas não menos importante, dentro do como que a gente está evoluindo a pesquisa do Google com inteligência artificial generativa para trazer resultados ainda melhores, o Project Mariner, ele é o quê? Quem aqui já ouviu falar de agents, dos agentes? Perfeito. Agentes, eles nada mais são do que experiências empoderadas por inteligência artificial que vão executar tarefas para nós, dentro do nosso browser, dentro de algum ecossistema onde a gente consegue pedir para ele executar algumas coisas. E aqui é um exemplo de um projeto que chama Project Mariner. Se vocês entrarem no labs.google.com, vocês podem testar todos esses experimentos que eles ficam em teste antes de ir para os nossos produtos maiores. O Project Mariner, ele estava no Labs, foi usado por tanta gente que a gente está embarcando ele na pesquisa do Google. Aqui, você pode ver que é uma pessoa tentando comprar ingresso para um jogo e não é mais achar se é na Ingress ou se é no Ticketmaster que está disponível. O Project Mariner faz com que ele entre no site, veja se tem disponibilidade de ingresso, veja qual é o local que está disponível, se é na frente ou se é no fundo, e quando ele traz a resposta, ele já traz de uma maneira muito mais organizada. Então, é uma experiência muito mais rica que também vai estar no modo IA. Então, vocês podem ver como que a pesquisa do Google ela também está evoluindo muito rápido. Óbvio que a gente fica discutindo muito mais os aplicativos de grande modelo de linguagem, porque é os que acabam gerando vídeo, gerando foto, fazendo as coisas mais divertidas, mas para o nosso dia a dia, o impacto disso na pesquisa do Google é gigante. Vamos lembrar que são mais de 2 bilhões de pessoas usando a pesquisa do Google todos os dias. No Brasil, são mais de 180 milhões de pessoas usando a pesquisa do Google. Não existe hoje um aplicativo de Large Language Model que tenha essa escala. Então, quando a gente coloca isso na pesquisa do Google, a gente dá um tamanho e uma relevância gigante para esse tema. Não relacionado às pesquisas em si, mas como a gente vai pesquisar coisas de maneira diferente, a gente tem um provador virtual, onde você consegue subir uma foto sua e você consegue daí ver alguns sites que tem roupas disponíveis e você consegue ver como as roupas ficam com você em tempo real. Então, para pessoas como eu, que são introvertidas, antissociais, que não gostam de ir em loja e ficar sendo abordado por um vendedor, putz, é uma maravilha, porque comprar no e-commerce vai se tornar muito mais fácil e você vai conseguir executar algumas tarefas que antes era muito difícil. Quem aqui nunca comprou uma roupa no e-commerce que chegou no tamanho errado, que daí depois teve que levar para o Correios e assim por diante? Então, mais uma vez, a inteligência artificial evoluindo não só do ponto de vista tecnológico, mas evoluindo como a gente vai agir como sociedade. Isso dá um salto para o e-commerce de algumas categorias que antes não alavancavam, que é absurdo. Voltando para o Gemini, se vocês quiserem testar, eu vou mostrar algumas funcionalidades que estão disponíveis em português aqui no Brasil, que acho que são funcionalidades que são muito interessantes, mas basicamente tem o Gemini em vários dos produtos do Google, mas tem o app do Gemini, que é o app do Gemini onde a gente promove essa experiência de ser o seu assistente pessoal da maneira mais imersiva e com todos os recursos consolidados num lugar só. Uma das coisas que a gente tem, que é o que está sendo mais utilizado recentemente, é o Gemini Live. Quando vocês forem fazer um comando no Gemini,
ele vai ter a barrinha de comando. Do lado da barrinha de comando, vocês podem não só escrever com texto, mas ele vai ter um microfoninho para mandar por voz. E ele vai ter o ícone, que é aquele ícone de som. Se vocês clicarem nesse ícone de som, ele vai abrir essa tela, que é o Gemini Live. O Gemini Live, ele permite você ter uma conversa em tempo real, de maneira fluida, sem ficar mandando comando, ouvindo resposta, mandando comando, ouvindo resposta. Vocês vão ver que se você está falando e ele começa a gerar resposta e você para e conversa com ele, vocês vão ver que realmente ele vai, ele para, ele adapta e ele reformula a resposta. Então é uma experiência muito fluida. Além do fato de que a gente já tem a possibilidade não só de falar da maneira fluida, mas também utilizar o recurso de compartilhar a tela. Como que isso é relevante? Você pode não só compartilhar a tela da sua câmera e fazer o que a gente está fazendo aqui, de falar, me explica o que você está vendo nessa imagem, me mostra aqui o que você está conseguindo entender daqui, mas você pode compartilhar a tela do seu celular e falar, ó, eu estou tentando usar esse aplicativo aqui e não estou conseguindo usar. Me explica como usar? Ele vai começar a falar para você e você vai conseguir usar o aplicativo compartilhando sua tela. Então isso torna realmente um assistente pessoal. É diferente do que a gente tinha antes de ei Google, me bota um alarme para daqui 5 minutos. É realmente uma experiência de ter um assistente pessoal junto de vocês. E daí para mostrar como que isso funciona no Brasil e em português, eu acho que tem um vídeo que mostra melhor do que eu tentar explicar, que é o Fábio Coelho, nosso CEO aqui do Brasil. Ele foi no MASP para ver uma exposição e ele dá um exemplo de como é que dá para usar o Gemini. Tem como aumentar o som, por favor? Porque esse é bem importante ter o... Precisa mexer aqui. Configuração aqui. Só um minutinho. Tá bom. Que quando você coloca o HD... Basicamente, é ele indo no MASP e daí ele começa... Não dá pra pôr uma tela lá? Só um minutinho, tá? Pra ajustar o áudio. Fica tranquilo. Tá? Ele vai apontando para as imagens da galeria que ele está visitando e ele pede mais contexto sobre os quadros que ele está vendo, sobre aquela exposição, sobre o artista, e daí ele não se limita a fazer isso só na exposição, só nos quadros, porque senão, é um ótimo assistente para você ir no museu. Não, ele é muito melhor do que um assistente para você ir no museu. Vocês vão ver que ele pode servir em várias ocasiões de uso. Precisa mexer, colocar no falante aqui, onde que tá aqui. Alguém aqui já tinha usado o Gemini Live ou só no áudio ou com o... Legal. Você já usou tudo, cara. Esse é um exemplo bacana. Coisa boa. Você usou o compartilhar tela também assim em português? Foi boa a experiência? Que bom. Boa. Qualquer coisa a gente pula, não tem problema. Eu tenho bastante conteúdo ainda, eu mando depois. Aqui é o falante? Não tá rolando. Por aqui pode ficar. Casa. Ficam ótimas em vários lugares. Você pode colocá-las em uma estante na sala. Volta o vídeo. Aumenta a tela. Dá play agora. Gemini, que edifício é esse? Volta a tela. Vai. Esse é o MASP, um dos museus mais importantes do Brasil. O prédio em si é uma obra de arte, projetado pela Rina Bobardi. Em São Paulo, a cidade da inovação, o futuro se desenha a cada instante. Não só por meio da tecnologia, mas também pela cultura e pela arte. Vamos explorar juntos o icônico MASP de uma maneira completamente nova, usando a câmera do meu celular e o Gemini Live. Que obra é essa? Essa é uma das 6 versões do retrato de Madame Junot, pintada por Van Gogh em 1890. Quer saber mais sobre essa obra? Sim, em que período artístico essa obra foi pintada? Essa obra é do período pós-impressionista. Quer saber mais sobre o estilo dele? Agora não, obrigado. Mas olha só esse texto. Você pode traduzir ele para mim? Claro, o texto descreve a vida e obra de Cândido Portinari. Com o Gemini Live, você pode explorar e interagir com o mundo ao seu redor de uma forma totalmente nova. Gemini, que obra foi essa que a gente acabou de passar? A Moema, feita por Victor Meirelles em 1866. Adorei o passeio. O que você sugere das opções aqui da loja para a gente levar para casa?
Considerando seu interesse por arte e design, talvez um conjunto de canecas com as obras do museu? Ou, se preferir algo decorativo, aquelas miniaturas são bem charmosas. O que te agrada mais? Gostei dessas peças. Onde é que será que essa miniatura aqui pode ficar legal lá em casa? Ficam ótimas em vários lugares. Você pode colocá-las em uma estante na sala, no hall de entrada ou até mesmo no seu escritório. Gemini, você sabe que eu gosto de surfar, né? Tem alguma obra aqui no MASP com essa temática de mar para poder levar para casa? Que legal que você gosta de surfar. Tem sim, por exemplo, uma tela chamada Canto de Praia. Posso falar mais sobre ela, mas o MASP não vende suas obras, só o que você está vendo na loja do museu mesmo. O Gemini é o assistente de IA criado para você. Ele te acompanha em todo lugar, pronto para te ajudar no que você precisar. Desde explorações a tarefa do dia a dia, tornando tudo mais interativo e acessível. Esse é o futuro que o Google quer ajudar a construir. Transforme o seu dia com o Gemini, o assistente de IA do Google. São coisas que dificilmente a gente faria antes, de ficar no meio de uma exposição, escrevendo, perguntando, tirando fotos, subindo. Vocês podem ver que ele é muito mais fluido, é uma experiência que ela é muito mais síncrona para a realidade que a gente está vivendo. Tem pouquíssimo delay e ele pega muito contexto da nossa realidade local. Espera aí, dá uma acelerada. Então, falamos do Gemini Live. E daí agora como que isso está embarcado nas nossas plataformas. Então, uma coisa é a gente ter o Gemini nos nossos aplicativos, mas não necessariamente a gente consegue controlar a experiência como um todo, versus quando vocês estão usando um Chromebook, como é o computador que eu tenho, que é um Chrome ou browser, ou até mesmo o aplicativo, o celular que tenha o sistema operacional Android, ou até mesmo o Pixel, que é o nosso hardware. Então, o Pixel, o Chromebook, é meio que o Google desenvolvendo um hardware para mostrar o que poderia ser a utilização estado da arte dos aplicativos e sistemas operacionais que a gente tem. Mas, obviamente, funciona em vários outros. O Android, hoje, 80% dos brasileiros tem Android, então dá para usar no Samsung, Motorola, vários outros. E o que eu vou mostrar para vocês está disponível em todos esses sistemas operacionais. É onde a gente usa inteligência artificial generativa também para melhorar a experiência de como que a gente usa essas plataformas. Um exemplo disso é o Circule para Pesquisar, que para quem tem celular Android, de uma maneira nativa, assim como hoje vocês conseguem programar para, com um botão, habilitar a câmera ou chamar o assistente, vocês já conseguem, com um botão, habilitar o Circular para Pesquisar em qualquer aplicativo. Então, você está lá no Instagram, gostou de alguma coisa, clicou o Circular para Pesquisar, você consegue circular com o dedo e ele vai fazer uma busca em cima daquela imagem, daquele texto que você acabou de pesquisar. Eu uso muito, não para pesquisar a imagem, mas tem muito site que ele não deixa você copiar o texto. E às vezes você quer copiar aquilo para jogar. Eu circulo, pesquiso e coloco, transcreva o que você está vendo de texto nessa imagem. Então é uma maneira muito mais rápida do que se você tiver que ficar escrevendo tudo aquilo de novo. Um outro exemplo, e daí menos de criatividade, uma coisa menos sexy, mas extremamente funcional, é como que a gente tem utilizado inteligência artificial para proteção dos nossos aparelhos. Infelizmente, a gente sabe como que o Brasil ele lidera em furtos de celulares, principalmente em períodos como o Carnaval, e a gente tem 3 recursos que foram desenvolvidos no Brasil, que a gente levou esses recursos para outros países como Índia e outros lugares que também têm o mesmo problema. Um deles é o bloqueio de detecção por roubo, onde ele consegue perceber pelo acelerômetro do celular que provavelmente aquele celular ele foi roubado e alguém está em alta velocidade tentando fugir com ele, e ele automaticamente bloqueia a tela para que as pessoas não consigam roubar as informações que estavam lá. Desde que a gente lançou isso, já foram mais de 50 mil vezes que esse recurso foi ativado e que o celular não foi desbloqueado nas próximas 48 horas, o que significa que provavelmente não era o dono do celular que estava movimentando o celular, era um possível roubo. Tem também o bloqueio remoto, porque nem sempre a gente perde o celular para um bandido por meio de roubo, pode ser furto, pode ser que a gente esqueceu em algum lugar.
E a gente percebeu que durante o carnaval, o volume de uso dessa funcionalidade aumentou em 30%. Então, não podemos saber aqui se é causalidade ou correlação, mas o fato é que mais pessoas usaram essa funcionalidade para bloquear o celular delas durante o período do carnaval e o bloqueio do dispositivo offline, porque até a gente que não é bandido sabe que a primeira coisa que um bandido faz quando roubar o celular é colocar no modo avião para você não conseguir desbloquear. Se você tem o Android, ele consegue ver que se o seu celular ele fica no modo offline por mais de alguns segundos, ele automaticamente bloqueia. Então, para justamente evitar coisas como essa. Então, são alguns exemplos de como a gente está colocando não só nos produtos, mas nos sistemas operacionais para entregar isso de uma maneira melhor. E daí, quando eu falo para vocês de ousadia e responsabilidade, é não só como a gente faz para implementar isso na nossa rotina de desenvolvimento de produtos, mas como que a gente faz para trabalhar com parceiros para oferecer esses serviços que a gente tem desenvolvido internamente para que eles desenvolvam produtos e serviços que possam ajudar a gente como sociedade. Um exemplo disso é que a gente começou a colaborar com o INPE, que acho que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles tiram foto via satélite, mandam para o Google e por conta disso a gente consegue detectar princípios de incêndio e consegue já mandar o corpo de bombeiros para lá antes daquele incêndio crescer. Por conta dessa parceria que a gente fez com o INPE, o IBAMA procurou a gente e também se tornou um parceiro, de uma maneira que agora eles não só usam esse recurso, mas eles também oferecem para a gente informações de denúncias de foco de incêndio que eles receberam, que a gente não detectou. E de uma maneira colaborativa, trabalhando os três juntos, a gente consegue ainda mais diminuir o volume de focos de incêndios que foram desenvolvidos. Quando a gente fala sobre diminuir o trânsito, a gente tem informações muito ricas por conta do volume de dados que a gente tem do Google Maps e do Waze. E a gente desenvolveu um projeto que chama Greenlight. O Greenlight ele é para oferecer as informações do Google Maps e do Waze para a prefeitura de algumas localidades. Então, a gente entregou isso para, no Brasil, 14 cidades. Do Brasil, a gente tem o Rio de Janeiro e a gente tem São Caetano do Sul. E daí a gente faz o quê? Uma vez a prefeitura com essas informações de trânsito, eles conseguem sincronizar semáforo. Pode parecer uma coisa besta, mas só da gente fornecer essas informações de trânsito para as prefeituras, nas cidades que a gente implementou, a gente já percebeu que isso diminui em 30% o volume de pessoas que precisam parar no semáforo, o que faz com que caia em 10% o volume de emissões de CO2 e diminui em quase 30% o volume de combustível dos carros que estavam circulando naqueles dias. E daí, já acelerando aqui, que eu estourei meu tempo, mas prometo que não vou tomar mais de 2 minutos, quando a gente fala também de ser responsável, a gente não ficar só colocando um monte de serviço de inteligência artificial aí sem as pessoas saberem usar. A gente tem uma questão de letramento, a gente sabe a questão do... As pessoas não sabem, às vezes, nem escrever e falar em português. A gente tem uma questão de analfabetismo gigante. Imagina saber utilizar tecnologias avançadas. E é por isso que a gente trabalha com parceiros como o Palavra Aberta, para trabalhar nessa parte de letramento digital, onde, por meio de parceiros como esse, a gente conseguiu já treinar mais de 190 mil educadores, que, por meio deles, a gente chegou em mais de 3 milhões de estudantes que aprenderam como fazer uma busca, checar factualidade, saber se aquilo é fake news ou não. Eu não estou nem falando de aprender a usar o Gemini para fazer vídeo. É de saber verificar se aquela informação é fake news ou não. É coisa básica, para não ficar mandando informação errada no WhatsApp e proliferando desinformação por aí. Por último, mas não menos importante, estou falando muito aqui de educar e capacitar, a gente tem mais de 8 treinamentos disponíveis gratuitamente no Coursera, que você só paga se você quiser pegar o certificado. O mais recente que a gente lançou foi o Prompting Essentials, que ele ensina como fazer bons comandos nos grandes modelos de linguagem e não funciona só no Gemini, o que vocês aprenderem nesse curso. Funciona no ChatGPT, Perplexity, Claude, qualquer outro. Então, é um compromisso que a gente tem de justamente educar as pessoas. Então, era um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Não só o que tem de interessante, de bacana, de divertido,
mas como que isso já está presente de uma maneira escalável nos produtos, nos apps que vocês usam, como que a gente está embarcando isso dentro dos sistemas operacionais, como o Chrome, como o Android, e está disponível para mais de 80% dos celulares, que já vem de uma maneira embarcada, e por último, mas não menos importante, como que a gente tem feito isso de uma maneira ousada, para a gente conseguir se divertir, viver um pouco dessa nova era que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo de uma maneira super responsável para a gente não garantir que a gente vai cair em problema de viés, em problema de desinformação e todas essas outras catástrofes que a gente pode gerar. Era isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigado.